Oi, como é que vocês estão? Como eu disse mais cedo, eu vim aqui conversar com vocês sobre uma questão muito importante e que acontece direto. Com certeza você tem uma amiga sua que já passou por isso, ou se você é mulher, passa por isso também. E por isso que é tão importante a gente falar sobre gaslighting. E esse fenômeno eu resolvi falar porque o fio que não. Desculpa, gente. O gaslighting é algo muito sério. E as pessoas têm passado pano para isso, porque muitas vezes o abusador, a pessoa que faz o gaslighting, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Porque ele também vai passar por um processo de vitimização, de eu tenho uma vida sofrida, tal, delicado, fragilizado. Mas o que é o gaslighting, então? O gaslighting é uma ação que geralmente homens fazem para mulheres, de uma manipulação, violência, aquela coisa, sabe, de fazer a mulher ficar a louca, se achar louca, de forma muito sutil e às vezes até muito gentil. Onde eles se vitimizam muitas vezes para poder colocar essa dor nessa mulher, esse pensamento de que ela não é coerente, ela é maluca. É isso. E isso é muito difícil, porque isso acontece gradualmente quando se vai criando vínculos e seguranças entre os participantes, ou seja, geralmente entre homens e mulheres, em que a mulher começa a confiar, o admira, acredita que esse cara, tipo, é gente boníssima e, cara, passou por tanta dificuldade, né? Justifica ser meio assim, alienado. É exatamente isso. E aí começa esse processo de violência sutil, psicológica, emocional, onde interfere na autoestima, bem-estar, estado de espírito, onde a mulher ela vai do 8 ao 80, do empolgada, feliz, tranquila, pro que eu fiz, o que eu falei. Cara, será que eu tô louca? Será que aconteceu algo de errado? E é isso que vai acontecendo nesse processo do gaslighting. E a gente precisa abrir os olhos para isso, porque a mulher que sofre isso, esse tipo de violência, vai minando a autoestima dela, vai minando também sua autoconfiança, sua autoaceitação. Ela chega à exaustão. E a gente pode ver, por exemplo, no Big Brother. E sim, eu assisto Big Brother. Eu acho que é um grande laboratório de comportamento humano pra mim. E é divertido também, mas tem muita coisa ali que eu não curto. Enfim, a gente pode observar no Big Brother que isso tem um processo que vem acontecendo muito entre o Fiuk e a Juliette. Onde o Fiuk acaba fazendo essa violência e justificando as ações dele no Rebelde Sem Causa. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, eu acho que é muito importante pra gente compreender algo. Tá, ok, vamos lá. Então, um processo histórico. Eu nasço numa família, eu tenho um tipo de criação, eu tenho uma cultura familiar e isso não me define. Porque sim, eu nasço criança, as pessoas vão colocando, vão formando a minha personalidade, autoestima, tá lá, eu vou vivendo no meio social, escola, amigos, até que chega um ponto que eu sou eu. E eu posso me diferenciar do outro. E não é porque eu repito isso a vida inteira, porque minha família é assim, ossado, que eu tenho que reproduzir esses comportamentos. Então, vamos combinar. A partir do momento que você tem consciência que não é legal o que está acontecendo na sua vida, e porque tem uma história de família e tal, eu posso escolher, decidir, me cuidar das minhas questões, curar essas minhas feridas e me diferenciar da minha família. Ou seja, ir para outro cuidado, para outro patamar, para, enfim, ser diferente. A partir do momento que eu escolho não ser diferente, e isso é um processo assim, não é assim, eu escolhi e vou fazer, não. É tipo um processo de autoconhecimento, um mergulho profundo em quem eu sou, autoaceitação, ver as minhas dificuldades e tudo isso. E é gradual também. Mas a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu não tenho mais como justificar as minhas ações pautadas no como eu fui criado, no que eu vivenciei na minha vida. Vou carregar sofrimento? Vou carregar sofrimento. Cada sofrimento é inerente à vida. E tem questões de abuso que a gente vivencia ao longo da vida e de traumas e tragédias que vão ser carregadas com nós, com a gente, o tempo inteiro. Só que eu tenho que fazer as pazes com isso, guardar lá no passado e acessar, porque eu também não esqueço. Mas isso vai servir para que eu possa fazer escolhas mais saudáveis ao longo da vida.
Então tem muita gente por aí passando pano pro Fico no sentido de, putz, não, né, coitado, é um rebelde sem causa, por tal coisa na vida, muito exposto à fama, né, nossa, é filho, enfim. Isso não justifica a violência que ele faz contra a Juliette, não justifica. Essa coisa de fazer esse, cara, a história do bolo, por exemplo, tinha que fazer aquilo. Que atitude mais infantilizada, né? Sem noção. Se você quer brincar, você brinca com umas coisas que não vão machucar os outros. Esse assunto me revolta, gente, de verdade. Porque eu, mulher, nesse lugar, já vivenciei isso também. A gente fica pensando, né? Psicóloga, bem resolvida, autoconhecimento. Mas eu sou mulher, eu sou ser humano. Eu também tenho sentimentos. Eu também vivencio algumas experiências. E a partir delas eu aprendo. Aprendo do dia pra noite? Não, é um processo. Um longo processo, por isso que eu faço psicoterapia também. Mas enfim, tem algumas coisas que identificam, por exemplo, que você tá sofrendo gaslight. Então abre os olhos, né? Medo de falar, medo de falhar, se agir sozinha. Então eu preciso do outro pra fazer tal coisa, preciso da aprovação do outro, preciso ser reconhecida pelo outro. Perguntar se eu tô sendo doida. Cara, será que eu tô doida? Será que tá acontecendo isso mesmo? Não me sentir feliz, mesmo que as coisas estejam aparentemente bem, porque o outro foi lá e me contaminou, né? Estar sempre se desculpando com as pessoas. Desculpa por eu ser quem eu sou. Então são coisas que a gente precisa abrir os olhos e pensar, sabe, gente? O gaslight, então, é um tipo de violência, um tipo de abuso e de manipulação de autoestima, autoconhecimento, estado de espírito, que ocorre de forma regular, gradual e sutilmente. E nós, mulheres, e nós, pessoas, precisamos estar atentos a isso e nos juntarmos para que isso não seja propagado, essa cultura do machismo. Que sim, isso faz parte disso daí. Então abre os olhos, gente. Não se permitam vivenciar isso. E se você tá passando por isso, procura seus amigos para conversar, procura seus vínculos. Fala, gente, deixa eu falar aqui com vocês. Isso que eu tô sentindo, isso que tá acontecendo, o que vocês percebem? E procure também uma ajuda profissional. Né? Nós, psicólogos, estamos aí sim preparados para embarcar nisso. E isso não significa, como eu falei, que eu não tenha passado por isso ou que ninguém tenha passado. Mas a gente tem um know-how de cuidar disso daí, de escutar com um olhar mais atento. Então, cuida da sua autoestima, cuida de quem você é, acredita em você e, principalmente, mergulha no seu processo de autoconhecimento. Vai lá. Como eu me sinto diante disso tudo? Eu me sinto desconfortável, eu me sinto feliz, eu me sinto aliviada, eu sinto que eu realmente preciso mudar. E aí vai ampliando o seu coração para fazer escolhas mais assertivas a partir do momento que você sabe como você se sente diante do que está acontecendo. Bom, eu só queria fazer um pouco dessa crítica mesmo sobre o gaslighting, para que a gente possa parar de passar pano para quem tem consciência do que se faz. Porque assim, é um processo que às vezes o abusador vai fazendo sem nem se dar conta que ele tá fazendo. E ele vai repetindo, Mas cara, chega uma hora que ou você se toca ou não tá legal, né? Se você tá sofrendo algumas críticas de pessoas que você curte, que são amigos mesmo, vai lá e dá uma escutada no seu coração e ver o que a gente pode melhorar sobre isso. É isso então, gente. Pois um bom dia. Fiquem bem. Cuida de você, cuida de mim, cuida da gente. E até já.